Você sabia que a sua alimentação está diretamente ligada à sua capacidade de ser produtivo? É isso mesmo. Os alimentos que integram o seu prato diariamente podem estar sabotando a sua performance. E para falar sobre esse processo é que recebo aqui no Papo com Ela a nutricionista, coach e mentora de mulheres, Ellen Garcês. Ela trabalha com biohacking para mulheres, que é uma forma de hackear a biologia para se tornar mais produtivo e focado no dia a dia. Ellen, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre como essa nossa alimentação pode impactar diretamente a nossa produtividade. Queria que você explicasse para a gente de que forma o nosso organismo recepciona esse alimento e que alimento seria aí o vilão no que diz respeito a esse desempenho que a gente busca, né, de alta performance, de estar sempre produtivo, entregando o melhor que a gente tem capacidade de entregar. Bom, primeiramente, obrigada, Michele, pela oportunidade de estar falando desse tema aqui. Porque quando a gente está falando de alimentação, as mulheres muitas vezes são bombardeadas, né, do que é uma alimentação correta, é uma dieta low carb, é preocupar com emagrecimento, hipertrofia. E dentro de toda essa visão, e até porque eu também sou uma pesquisadora, eu sempre vi que os estudos eram focados sempre com homens, sem considerar o ciclo menstrual feminino. E quando a gente começa a pensar na variação hormonal que a gente tem, e a gente começa a olhar pra gente, você percebe que você não treina igual todos os dias, você não se alimenta igual todos os dias, mesmo que você ache que sim, você não trabalha igual todos os dias. Então hoje, por exemplo, grande queixa das mulheres, a TPM, né? Então é um período, por exemplo, que a gente deixa muitas vezes de fechar negócios, de trabalhar bem, de estar na sua melhor performance, porque acha que a TPM é normal. E hoje, já os estudos mostram que a TPM é um sinal de que o seu corpo não está funcionando bem. O que você não está realmente eliminando e produzindo também os hormônios de maneira adequada. Então, a alimentação, hoje, no meu trabalho e na minha visão, é justamente para cada fase que a mulher está, ela precisa ter uma alimentação direcionada. Não é só cortar o carboidrato, não é só, é o açúcar, mas é um conjunto de estratégias que você precisa dar atenção ao longo do seu mês. Por exemplo, todo mundo quando fala assim, eu não gosto da minha menstruação, né, uma fase que incomoda, muitas mulheres até preferem não menstruar, mas é uma fase que a mulher tem a sua intuição mais aflorada. E ela também tem um potencial criativo muito grande. Então, às vezes, a gente está focando só no negativo. Na fase da menstruação, não é uma fase para você estar se preocupando muito com a dieta, com exercício. Seria um momento para você ali... Mais introspectivo, né? Olhar para si, olhar o que você pode fazer para os próximos meses. Por exemplo, depois da menstruação, a gente entra numa fase que é a fase folicular, que é onde os hormônios estão subindo. Aí, nessa fase, você pode cuidar da sua dieta. É uma fase que o seu corpo gosta mais, por exemplo, dos carboidratos, o que normalmente as mulheres chegam para mim no consultório ou nas minhas mentorias? Doutor, eu gosto de arroz, eu não me vejo sem arroz. E infelizmente foi se plantado que o arroz é um alimento ruim, é contra a dieta. Ele é um alimento natural. O que é o grande vilão, como você até me perguntou, hoje seria o excesso de industrializados que a gente tem na nossa rotina. Isso por quê, Ellen? Porque os industrializados, eles têm muito sal, muito açúcar, muito corante, muito conservante. É isso que faz com que o alimento industrializado seja prejudicial para a nossa saúde? Então, o que acontece? Quando a gente pensou, por que foi feito os alimentos industrializados? Era para nos dar poder trazer para a nossa rotina mais facilidades. Então, eu tenho um alimento pronto, é só esquentar. E quando ele começou a entrar no mercado, lá pela década de 70, 80, o mercado absorveu, as pessoas gostaram, mas começou a aumentar muito os casos de obesidade e doenças que a gente chama de crônicos não transmissíveis, que são a obesidade, a hipertensão, diabetes tipo 2. E aí começou a falar, peraí, deixa eu investigar o que está acontecendo.
Esses alimentos, que são os ultraprocessados, eles são alimentos que tem uma mistura que eu falo assim, que é a fórmula mágica que a gente não acha na natureza. Gordura, açúcar e sal, junto. Então vamos colocar na natureza, ou um alimento ele é gordo, né? Ou vamos colocar uma fruta, um abacate, um coco, é gordo. Uma banana, uma manga, mais docinho. O limão, o morango, mais cítrico, mas não existe essa mistura. Quando eles fizeram essa mistura, eles fizeram uma mistura que é quase irresistível pra gente não comer, sabe aquela propaganda que tinha, é impossível comer só um? É exatamente isso, você não come 10 bananas, você satura, mas assim, eu amo banana, você vai comer 2. Agora um pacotinho de bolacha, um pacotinho de algum skinny. E por que eles fazem mal? Eles têm essa mistura e associado a isso, eles têm o que a gente chama dos antes, né? Corantes, conservantes, aromatizantes. Pensa que nosso corpo é como se fosse uma máquina. Então eles são estruturas que no nosso corpo não foi feito para metabolizar, ou seja, para processar isso. Então eles vão se acumulando no nosso corpo. E aonde esse excesso de toxina tem afinidade por se armazenar? No tecido gorduroso. Então quanto mais a gente vai comendo esses alimentos, a gente vai como se estivesse enferrujando a nossa máquina, que é o nosso corpo. Isso vai causando um processo inflamatório, você vai ficando com um acúmulo maior de gordura, e quanto mais gordura você tem maior capacidade de armazenar esses produtos, né, que são produtos químicos. Então, assim, como que eu identifico, Ellen, o que é um alimento ultraprocessado? Vamos colocar que é aquele alimento que está pronto para o consumo dentro do pacotinho. Assim, pacotinho. Eu só abri e comi. Então, bolachas, biscoitos, uma grande mentira, né? Que as pessoas falam assim, eu vou comer pão de forma que é melhor que pão francês. Ou um pão caseiro. Então, vamos colocar os 3 numa mesa. Um pão caseiro você fez hoje, a sua avó fez, no outro dia, no máximo, tá duro. Porque é um processo natural. O pão francês também. E o pão de forma? Quantos meses fora da geladeira, ali. Então, assim, começa a ter essa criticidade de avaliar. Peraí, se eu colocar um alimento natural fora da geladeira, nesse calor aqui de Cuiabá, quanto tempo ele dura? Né? Estraga rápido. Por que aquele alimento fica lá na prateleira do supermercado? Eu levo para minha casa, deixo fora e ele fica. Então, tem que começar a olhar os rótulos. Aí, se você olhou lá o rótulo, tem um monte de sigla, né? Normalmente é um monte de número. Tem esses saborizantes, corantes. São alimentos, assim, que você pode comer esporadicamente. Mas o que a gente vê hoje é as pessoas consumindo todos os dias. Como foi o caso dos adoçantes, né? Que até a Organização Mundial de Saúde agora reforçou que o adoçante não é para todo mundo usar de forma indiscriminada, né? Como é um substituto do açúcar. Então, o adoçante, quando ele foi criado, foi para determinada situação. Pessoas diabéticas que gostariam de consumir alguma coisa doce, de vez em quando, ele teria a opção de ter um adoçante. O que as pessoas fizeram? Bom, eu gosto de doce, eu vou substituir açúcar por adoçante. Então, você está se enchendo também de produtos químicos por meio de um adoçante. Você falou pra gente que o nosso corpo, ele se inflama, ele entra num processo inflamatório quando, ao invés de adotar alimentos que estão in natura, né, que a gente fala que a gente descasca, eu substituo por essa rotina de consumo desses alimentos ultraprocessados. Quando esse corpo está inflamado, Ellen, é aí que eu vejo que eu não consigo desempenhar um papel que eu poderia dar mais, seja para uma atividade física, seja no foco das atividades que eu tenho que desempenhar. É nesse processo de inflamação que vem esse efeito rebote, digamos assim? Exatamente. Se o seu corpo está inflamado, o seu cérebro também está. E é onde a pessoa sente fadiga, cansaço mental, perda de foco. É aquela pessoa que sempre está precisando de café, né? É o café o dia inteiro para poder estimular. Aí esse café vai diminuir a sua capacidade de, à noite, desligar e dormir bem. Aí no outro dia você precisa de mais café. E isso vai trazendo uma menor performance.
Por quê? Porque você está precisando de estímulos externos, o seu corpo está desregulado, você está ignorando isso e chega uma hora que as consequências vêm. Ou porque você toma decisões erradas. Quantas vezes a gente vê, né, em situações de pessoas com estresse muito elevado, cansaço ao extremo, a pessoa toma decisões precipitadas, né? E aí quando a gente leva isso para o dia a dia, no exercício físico, você não vê resultado. Aquela pessoa que está lá na academia 1 ano e ela não vê resultado, ela até se desmotiva, porque às vezes ela vê uma pessoa que entrou 2 meses já teve resultado e ela não tem. Ou às vezes você não tem nem o pique de chegar na academia, né? Chega muito cansada, aí chega lá, vai 1 dia, 2 dias, não consegue fazer o exercício, ou é aquela pessoa que fica torcendo para chegar a sexta, para sábado e domingo, em vez de desfrutar a vida, sair com a família, passear, quer passar o dia inteiro dormindo. E aí não tem tempo para os filhos, não tem paciência, você fica irritado. Então eu até falo que quem assim tem esse perfil inflamatório, a pessoa ela vive numa constante irritação, são pessoas irritadas, pessoa cansada, perde assim, a capacidade de tolerância, e aí você fica nesse ciclo, e você acha e acaba acostumando. Acho que é normal, Acha que é normal. Eu tô estressado. Então, quantas vezes, né, a gente escuta isso, a pessoa fala até com um sorrisinho, né, eu tô estressado. Mas não é legal, não é interessante. O estresse, ele vem em alguns momentos da nossa vida, mas a gente tem que saber gerenciar. Então, essa inflamação, ela atinge o corpo como um todo. E até as suas relações, né, com as pessoas, acaba influenciando em tudo. E Ellen, lá no seu perfil do Instagram tá assim que você trabalha com biohacking para mulheres, né? Que seria isso uma técnica para eu dar uma enganada na biologia, digamos assim, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é esse biohacking. É aprender a melhor forma de lidar com o meu corpo, com as minhas fases, como você bem colocou pra gente sobre a questão menstrual, que às vezes as mulheres não são tão olhadas. E aquilo que se aplica aos homens não tem tanta efetividade nas mulheres? Exatamente. O biohacking hoje ele está ganhando uma evidência maior. E o que seria isso? É você hackear o seu estilo de vida para você potencializar saúde, performance. Então são estratégias que a gente vai olhar a pessoa como um todo. Antes estava assim, aquela ideia assim, eu vou num determinado profissional para ver só aquilo. Mas hoje a gente está voltando ao que era os nossos ancestrais, é a visão do todo. A visão holística, né? Exatamente, nós somos 3 corpos, o físico, o emocional e o mental. Não tem como você dissociar isso. Então as estratégias do biohacking vêm para uma alimentação mais limpa, um sono mais reparador, você trabalhar melhor, mas com qualidade de vida. Inclusive isso surgiu baseado em alguns grandes empresários que quando eles chegaram no auge da carreira deles, eles olharam a saúde estava péssima, qualidade de relacionamentos ruins, e eles começaram a fazer, deixa eu ver o que eu posso trazer para a minha rotina que vai melhorar. E aí começou os pesquisadores, e aí hoje já tem vários estudos. Então, o que eu quero trazer nisso? É que essas estratégias, tem algumas que servem sim para mulheres e outras só se aplicam para os homens. E aí a gente tem que ver a individualidade de cada um. Então, nos meus processos de acompanhamento eu vou te ensinar a te dar as ferramentas para você potencializar a sua saúde. Então, como que é a melhor estratégia? Você identificar o que funciona para fulano não vai funcionar para você. E aí você ter esse poder na sua mão. Deixa eu ver o que para mim tem maior resultado. E é o que eu falo, você vai ter mais resultado com menos esforço, porque você vai começar a entender os sinais do seu corpo. E aí trabalhar a mente, a respiração, a alimentação, exercício físico, são contatos com a natureza. Então, olha só, a gente veio para um mundo extremamente moderno e hoje a gente quer fazer o quê? Pegar toda essa modernidade, toda essa tecnologia que a gente tem e usar a nosso favor e não contra nós, né? Que é o que a gente tem visto as pessoas se perdendo de si em redes sociais, em comparações, e a trazer realmente uma reconexão com você mesmo. E Ellen, a gente está falando desse processo inflamatório e todas as consequências que ele traz para o nosso dia a dia.
Quanto tempo eu levo para conseguir desinflamar o meu corpo? Tomei consciência disso, procurei ajuda profissional, tenho essas estratégias como você colocou pra gente. Quanto tempo até eu conseguir me desinflamar e conseguir fazer com que esse corpo ele funcione de uma forma regular e de uma forma que seja que traga mais satisfação no meu dia a dia? Existem alguns protocolos que a gente chama de detox, que é diferente do que algumas pessoas também colocam na internet, que é ficar tomando só líquido, né, sopas e suco verde. O processo de detoxificação, o nosso corpo ele já faz naturalmente, que é por meio do fígado e do intestino. Quando a gente está aí com esse excesso de inflamação, comendo de maneira desregulada, desconectado, né, com sinais e sintomas, a gente está com uma sobrecarga, tanto do fígado quanto do intestino. Então, os protocolos que hoje eu trabalho, depende muito do como a mulher está. Vai de 7 a 21 dias. Então, são protocolos que a gente trabalha para trazer uma alimentação mais limpa, tirar alguns alimentos que, mesmo sendo saudáveis, eles podem desencadear alguns processos alérgicos. Por exemplo? Por exemplo, as oleaginosas, que a gente fala, que é as castanhas, o amendoim. São pessoas que às vezes você consome e você não percebe que você é alérgico, porque você não tem aquela reação alérgica que a gente pensa, comi e tá coçando, deu algum tipo de acne. Não, pode ser o que a gente chama dessa inflamação subclínica, tá inflamando o seu corpo por dentro. Tem também os lácteos, que algumas pessoas apresentam também nessa forma, ela não consegue associar, mas de repente sempre está com azia, está sentindo o estômago estufado, tudo que come estufa, passa mal, e às vezes associa a alimentos errados. O que acontece? Quando o seu intestino não está funcionando bem, não é aquele determinado alimento que você comeu naquela hora estufou, é porque já não estava bem, e aí foi um gatilho, que a gente chama, né, que é assim, foi só o estupim para aquilo acontecer. Então, o trigo também. Então, assim, a gente vai trabalhando isso. Eu peço para um protocolo para ela eliminar isso da rotina durante aí 7, 15 ou 21 dias. E aí vai fazer uma reintrodução. A maioria delas percebe que tinha algum grau, percebe assim que melhorou disposição, reduz peso, porque você inflamado, você retém mais líquido também. Então percebe uma definição melhor no corpo, principalmente quem está na academia, percebe que não está mais com aquele estufamento, melhora a clareza mental. Então assim, um protocolo de 21 dias você vê bons resultados. Aí você faz isso, não precisa repetir novamente, aí a gente faz uma introdução e você começa a introduzir alimentos mais saudáveis na sua rotina. Um protocolo assim de detox você pode fazer 2 a 3 vezes no ano. Porque nós sempre estamos sendo expostos à toxina, mesmo quando eu tenho uma alimentação limpa, a poeira, a maquiagem que a gente usa, né, os agrotóxicos nos alimentos, tudo isso causa certos acúmulos no nosso corpo. Então, é um protocolo que todo mundo devia fazer, pelo menos aí 2 vezes, 3 vezes no ano, para poder ajudar o corpo a funcionar. Normalmente, é como se fosse assim, uma calibragem que você está fazendo no seu corpo a cada 2, 3 meses você fazer, é interessante. Ellen, muito obrigada pelas informações aqui no papo. Infelizmente o nosso tempo acabou, Sim. Mas pode ter certeza que a gente vai conversar mais vezes. Tá bom, e se quem tiver dúvida, né, pode também me seguir no Instagram, colocar suas dúvidas lá e a gente se vê no próximo programa com outros temas.